no Salmo 37. No Salmo 37. Eu vou ler o 1, você vai ler o 2. Vamos ler alternadamente até o 8, tá? Eu vou ler o 37, verso 1, e você lê na sua tradução o verso 2. Vamos fazer alternadamente. Vamos lá, Salmo 37, verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar nos nossos corações. Saiamos daqui curados, sarados, temendo mais a Deus, honrando mais o Senhor. Abençoa, Pai, esse momento. O Espírito de Deus move os nossos corações. Que haja cura, libertação, saúde emocional, sentimental, espiritual, física. Que haja renovo, Senhor, ânimo na vida do irmão, na vida da irmã, nas nossas vidas. Possamos segui-lo, contemplá-lo pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Graças a Deus. Aqui nós vamos continuar o nosso estudo, né? Nós estamos falando sobre a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é incomensurável. Nosso Deus é grande. Amém? Aleluia. Nosso Deus é grande, né? E nós não entendemos muita coisa. Nós não entendemos muitas das coisas. Mas nós estamos caminhando. Você está aqui, ó. Hoje você está aqui. Mesmo que você não tenha entendendo, não esteja entendendo nada, né? Mas ou não entendendo muita coisa, a gente está caminhando. Ontem nós assistimos um filme aqui, achei interessante, né? Aquele filme, A Superação, né? Negócio do milagre lá. Aquele menino que cai naquele lago lá, né? Quem assistiu esse filme? Então tem um momento lá depois lá que ele é dado como morto, né? Depois o Senhor traz ele de volta, baseado numa história real, né? E agora é 2015, por aí, 2016, baseado numa história real. Então, eu achei também lá uma hora lá, a professora perguntou, depois que o menino é curado, vai para a escola, no filme aparece ela falando com ele, e ela fala para ele assim, interessante, né? Tem coisa que a gente não entende. Ele ficou escutando ela, um menino de 14 anos. E ela disse assim, por que às vezes Deus escolhe alguns para ficar e outros ele leva? O menino ficou quieto. Não entendeu nada. Ela falou assim, não é porque eu perdi meu marido há 2 anos, deitou e não acordou mais. Uma mulher nova até, né? Então, tipo assim, mas ela superou, a gente vê que ela está não entendendo, mas está vendo que ela está caminhando, estava caminhando. Mas tem coisa que não se explica, né? Apenas você... Não é igual nós mesmo, tem coisas que você não explica. Por que algumas coisas você não explica. Mas por que o fulano foi curado, o fulano não foi? Por que o fulano... Tem coisas que só Deus para depois a gente entender, né? Por hora, cabe a gente andar pela fé. E é engraçado que esse andar, né? Quando fala assim, por exemplo, para a gente ter fé em Deus, é para a gente ter fé em Deus. É para a gente acreditar nele, no que ele está fazendo. É para a gente acreditar no que em quem ele é e tudo que ele faz. Porque ele está fazendo aquilo que deve ser feito. E muito melhor ainda. E tem coisa que nós, por exemplo, estamos aqui no nosso campo natural, a gente acha que deve ser assim, 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 assado. Só que a coisa é muito mais ampla do que isso. Muito mais ampla do que isso. Então, seu filho, por exemplo, vê você lá ganhando seu dinheiro. Ô pai, o senhor está ganhando dinheiro, agora nós podemos comprar isso, comprar aquilo. Mas seu filho não sabe que você tem um negócio para pagar,
não sei na onde, tem um financiamento, tem o IPTU, tem não sei o quê, tem que ser uma reservinha que você tem que ter lá. Ele não vai entender. Para quê, pai? Para que pagar isso? Pagar a casa é do senhor, é porque o senhor está pagando IPTU. O imposto, mas o negócio não é do senhor, o senhor já não comprou? Pois é, filho, mas tem que pagar. Vai pagar por quê? O senhor não comprou o terreno, não comprou a casa. Então, mas tem que pagar. O carro o senhor não comprou, por que tem que pagar o IPVA? O senhor todo ano tem que pagar. Então, filho, tem que pagar, é a vida. A gente morre, tem que pagar também. Às vezes, quando não tem que pagar, enterra como indigente. Você vê, tem que pagar até para morrer. E todo ano fazer a manutenção. E lá dá um pouquinho lá, senão eles arrancam os ossos e joga fora. Nem depois de morto o irmão tem sossego. Glória a Deus que a gente foi para a glória, né? O corpo. Então, tudo você tem que. É difícil, mas nosso Deus é amplo, Ele sabe de tudo. Tem coisa que você. Igual quando o Senhor Jesus falou para Pedro assim: falou para os discípulos, né? Vocês todos vão me negar. Vão me abandonar. Eu, nunca. Olha, se você olhar naturalmente, não dá para abandonar Jesus mesmo. Não é? Não, Senhor, jamais vou abandonar o Senhor. Nunca. Jesus falou para ele: rapaz, o diabo pediu você. O diabo pediu você. E olha, como se não bastasse, ele falou assim: o diabo pediu você e disse que vai cirandar com você como trigo. É como você pegar, assim, no nosso entendimento aqui, pegar a peneira, jogar uma areia ali e ficar brincando com a areia, assim, jogando para lá, joga para cima, joga para lá, joga para cima. Olha bem o que Jesus falou para Pedro. O diabo disse que vai pegar, que ele vai fazer você, vai brincar, como zombar na tua cara, zombar de você. Aí Jesus falou assim, olha bem o que Jesus falou, não foi ninguém, eu orei por você. Olha, e quando você se converter, fortalece os teus irmãos. O cara andando 3 anos e meio com Jesus, depois de tudo aquilo, não está convertido ainda. Não está convertido ainda. Tanto é que ele falou, não estou disposto a dar minha vida pelo Senhor. Tipo, depois de tudo que eu fiz, tudo que o Senhor fez por nós, tudo. Ah, não tem como, Senhor, não tem como. Não tem como. E o ser humano é falho, o ser humano é só misericórdia. O ser humano é só misericórdia. Então, a gente, né, não tem como não esperar algumas coisas das pessoas, mas esteja preparado também para você não receber aquilo, não ter aquilo que você está almejando. Você pode tomar uma pancada, uma decepção muito grande. Então, não que a gente fica, né, desconfiando de todo mundo, mas bendito o homem que confia no Senhor. Amém? Glória a Deus. Bendito o homem que confia no Senhor. Então, a nossa confiança tem que estar no Senhor mesmo. Só Deus conhece os nossos corações. Você confia na mulher, confia no marido. Num certo sentido, a gente confia, mas confiança, tudinho mesmo, é só em Deus. Só no Senhor. Só Ele. Toda confiança nossa é nele. Agora, para você ver, Ele não desistiu de nós, apesar de tudo isso que a gente aparenta, por causa do pecado, que estragou tudo. Ele veio em busca daquilo que estava perdido. O versículo lá, Lucas 19, lá a parábola do Zaqueu, é fato mesmo, verdade. Eu vim salvar e buscar o que estava perdido. Não tem saída, está perdido mesmo. Jesus veio para salvar a gente. Amém? Aleluia? Você estava perdido, eu também. Ele veio tirar a gente do lamaçal, firmar o nosso pé na rocha. Então, a gente estava perdido. Se não está bom agora, se não está muito legal agora, olha, era para estar uma desgraça, pior ainda, viu? Você vê que a guerra não é brincadeira, então não. É uma guerra travada. Mas não é uma guerra de Deus com o diabo. É uma guerra do homem. Porque o Senhor, quando fosse levantar, né, com força espiritual, bater de frente com o inimigo, quando ele for bater de frente, chegar o tempo dele, a hora dele, a Bíblia fala que o Senhor vai mandar um anjo que vai prender Satanás. Ele nem a mão põe. Tanto é que carta de Paulo a Tessalonicenses fala que ele vai aniquilar ele com um sopro da boca, vai derrotar ele com um sopro da boca dele.
Jesus vai derrubar um sopro da boca de Jesus. Amém? Aleluia? Então, o nosso Deus é grande, irmão. Só que nós estamos vivendo num momento. E esse momento é aquele momento entre a promessa e o cumprimento da promessa. É aquele momento em que você é escolhido, é chamado, e seu nome está escrito lá, mas você ainda está atravessando. Você está caminhando, não chegou lá ainda. A hora que você chegar lá, maravilha, pronto, está feito. Né? Mas por hora estamos aqui. E aguenta firme aí, amém ou não? Puxa a espada, senão não precisava usar a espada. Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então não precisava disso. Isso aqui é uma maravilha, não precisa usar armadura. Armadura para quê? Capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o cinturão da verdade, e tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Então não precisava nada disso. Lá no céu, nós vamos ficar orando, você vai ficar orando, Senhor, tem misericórdia. Lá no céu, no paraíso, nós todo mundo lá, Senhor, tem misericórdia, ajuda nós. Está feia a coisa aqui. Senhor, mas está feia a coisa aqui no céu? Onde? Feio como? Aqui no céu não tem nada feio, filho. Não, o negócio está feio, Senhor, está bravo, está bravo. Bravo o quê? Aonde? Lá no céu, irmãozinho orando, lutando. Não, lá não precisa não. É aqui, é agora. Amém? Aleluia? É aqui o nosso negócio. Enquanto a gente não entende, a gente vai, um pouquinho da revelação que o Senhor vai dando para nós, a gente vai nos fortalecendo. A gente vai nos fortalecendo, né? O bonito é que... O que você comeu sexta-feira na hora do almoço? O que você comeu quinta-feira na hora da janta? O que você comeu ontem de manhã? Ontem na hora do almoço? Ontem à noite, está lembrando agora. Começou a lembrar. Está vendo? Mesmo que você não lembra, mas naquela hora você comeu alguma coisa e te sustentou. Amém ou não? Então, eu vou passar algumas coisas aqui, vamos falar alguma coisa. Mas então, mesmo que a gente não lembra muita coisa, mas quando você está agora, nesse exato momento, você está comendo alguma coisa. Você vai não lembrar muito depois, mas vai comer alguma coisa. Aquele pãozinho com ovo bem fritinho por dentro, com a mortadela, um pãozinho com a mortadela dobrada ali, grossa, um cafezinho para quem gosta, dependendo da hora, um pão. Pega você assim, uma fome para aquele pãozinho cortado em 3, assim, pode ter que ser uns 4 daquele. Jesus, ajuda nós. Perdoa. O nosso Deus, o nome do Senhor. Eu falei para você, o nome na Bíblia representa quem a pessoa é. Então, algumas vezes o Senhor aparece na Bíblia, características de quem Deus é. Era costume, né? Quando o Senhor cura, ele é chamado de Jeová. Rafá. Olha o Neca, rapaz. O Neca respondeu lá atrás, irmão. Amém, Neca? Ninguém respondeu, o Neca respondeu. Então, quando ele cura, ele é chamado de Jeová Rafá. Quando ele é nossa justiça, ele é chamado do que, Jeová? Ele é a nossa justiça, aquele que faz justiça. Ele é Jeová. Alguém falou, escutei. Tzetzkenu. Ele é aquele que é a nossa bandeira. Ele é chamado de Jeová Nissi. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Jeová, o Senhor dos exércitos. Aquele que não perde batalha, que vai na frente. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é Jeová.
O Senhor dos exércitos está conosco. Jeová Sabaó. Jeová Sabaó. Ele é o pastor, o meu pastor, e nada me faltará. Ele é Jeová. O Senhor é o meu pastor. Gente, é o versículo mais conhecido, um dos mais conhecidos. Ele é, o Senhor é o meu pastor Jeová. Eu estou falando para crente. Não. Eu estou para crente, eu não estou lá fora não, gente. O povo lá de fora não sabe, mas nós somos crentes. O Senhor é o meu pastor. Ele é Jeová. Última chance de Jeová. Raá. Raá. Jeová Raá. Agora todo mundo sabe, vai. Ele é o provedor, Jeová. Saiu um aqui só. Ele é o provedor, Jeová. Jirê, gente. Vamos lá comigo, então, todo mundo falando comigo. Espera aí, vamos lá, todo mundo junto comigo, vamos lá. Provedor, vamos lá, fala, provedor. Ele é Jirê. Vamos lá, gente, vamos guardar isso. Vamos lá. Provedor. Jeová, vamos lá, comigo, repete o que eu estou falando. Provedor. Jeová Jirê. Jeová Jirê. Provedor. Meu pastor. Jeová Raá. Raá. Meu pastor. Minha justiça. Minha justiça. Tizetiqueno. Tizetiqueno. Minha justiça. Tizetiqueno. Minha justiça. Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Sabaó. Senhor dos exércitos. Sabaó. O que cura? O que cura? Jeová Rafá. Jeová Rafá. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha paz. Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Jeová Shalom. Ele está presente. Toda a igreja, Ele está presente. Ele é Jeová Samá. Samá. Está presente? Está presente. Jeová Samá. El Shaddai. El Shaddai. Jeová significa El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é El Shaddai. Vamos lá. El Shaddai, o Todo-Poderoso. El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Altíssimo. Ninguém está mais alto do que Ele. Ele é o Altíssimo. Fala comigo. O Altíssimo. Acima dele não tem ninguém. Ele é o Altíssimo. O nome dele é Jeová. Jeová o quê? O Altíssimo, Jeová. O quê? El Elyon. Vamos lá comigo? El Elyon. Jeová Altíssimo. O Senhor Altíssimo. El Elyon. O Altíssimo. Aquele que tudo vê. Jeová lá em cima. Roi. Aquele que tudo vê, Jeová. Roi. Aquele que tudo vê, Jeová. Bom, vamos lá agora. Vamos voltar tudo no zero agora. Vamos ver como é que está. Vamos ver agora. Vou fazer uma só para os homens e uma para as mulheres. Só homens agora. Só os homens. Só homem. Mulherada não. Só homens, hein? Ó. Ele está presente. Homens, Ele é Jeová? Ele é Jeová? Samá. Então os homens acertaram aí. 1, 2 aí, mas já levantou os homens aí. 1-0 para os homens. Vamos ver as mulheres agora. Mulherada. Ele é o Altíssimo. Acima dele não tem ninguém. Ele é o Altíssimo. Jeová
Jeová? Hã? El Elyon. Oh, Jeová El Elyon. Muito bem, muito bem. 1 a 1. Os homens agora. Os homens aí. Os homens. Ele é a nossa bandeira. Ele é Jeová? Nissi. Olha aí, os homens. Ele é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Ele é a nossa justiça, mulherada. Ele é a nossa justiça, mulherada. Jeová. Quem está falando? Tizete Queno, salvo pelo gongo. 2 a 2, salvo pelo Tizete Queno. Olá, homens. Atenção, ele é o nosso pastor. Jeová. Ele é o nosso pastor, Jeová. Quem está falando aí? Lá atrás, o Kleber salvou vocês. Ufa, escapou lá atrás. Vamos ver a mulherada aí, mulherada. Ele é o Senhor dos exércitos. Mulherada, Jeová. Ele é Senhor dos exércitos, mulherada, Jeová. Alguém falou? Quem está falando aí? Sabaote, 3 a 3, amém, glória a Deus. Empatada, o negócio está empatado. Todo mundo agora, quem falar mais rápido? Ele é aquele que tudo vê, Jeová. Esse foi fácil, hein? Então, quando o Senhor... Então você presta atenção, em cada momento na história, em algum fato que aconteceu na Bíblia, por exemplo, quando ele proveu alguma coisa, Abraão deu o nome para aquele lugar de Jeová Jirê. Esse é o Senhor que provê. Esse é o Deus que provê. Quando no caso ali Raabe, Agar, ela achou que estava sozinha, abandonada por tudo, num lugar deserto e não tinha mais saída, e o Senhor apareceu para ela e mostrou água e fez promessa para ela. Então ela falou assim: nossa, é como se ela falasse: o Senhor vê tudo, é aquele que vê tudo. Eu pensava que ninguém estava vendo, ninguém estava comigo, mas Ele é aquele que tudo vê. Então, naquele momento ela colocou o nome do Senhor Jeová Roi. Então, quando Josué foi para a batalha e ali venceram a batalha junto com Moisés, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Quando o Senhor curou lá não saiu, irmão, quando o povo saiu do Egito, a Bíblia fala, não saiu um enfermo. Olha bem, em torno de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, crianças, velhos, jovens, adultos, não havia entre eles um doente depois que celebraram a Páscoa. E o Senhor disse: pois eu sou o Senhor que te cura, o Senhor que te sara. Não saiu um doente. Então naquele momento ali, Jeová Rafa, o Senhor que te cura. Agora, quando então o Senhor vai aparecer para Moisés na sarça, no capítulo 3 do Êxodo, em que Moisés está lá apacentando as ovelhas, ele olha aquela sarça, aquela árvore pegando fogo, que ele chega lá e a voz sai: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, o lugar que você pisa é lugar santo. Abre comigo em Êxodo 3. Êxodo 3. Êxodo 3. Olha aí, está na mão? Sim. Em Êxodo 3, no verso 4, no verso 3, Êxodo 3, 3, disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver,
bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. E respondeu Moisés: eis-me aqui. E continuou Deus: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus. Então ele está aqui no monte, irmão. Qual monte que ele está aqui então? Qual monte que ele está falando com Deus? Vamos aprender qual monte? Em qual monte que ele está? Qual monte que ele está? Monte Sinai, também chamado de Horebe, tá? Então, ele está no Monte Sinai. Monte Sinai, monte também chamado de Horebe. Então é nesse, olha aqui em mim, antes de você olhar na Bíblia, agora deu vontade de ler a Bíblia, né? Olha aqui agora. Não vai ler não, olha para cá, depois vamos continuar lendo. Ó, ele está no Monte Sinai. Daquele monte ele vai descer com as ovelhas, entregar as ovelhas para o sogro, explicar para o sogro o que está acontecendo. E dali ele vai para o Egito. Ele vai no Egito para tirar, falar para o Faraó deixar o povo sair. E o Faraó não vai deixar, vai vir aquelas 10 pragas no Egito, uma atrás da outra, né? Aí ele vai sair com o povo lá do Egito, vai andar em torno de 2 a 3 meses, mais ou menos. Vai chegar nesse mesmo monte, onde o povo vai ficar lá embaixo, ele vai subir para receber as tábuas. É nesse mesmo monte, que ele vai receber as tábuas da lei lá, os mandamentos. E o povo vai ficar lá embaixo. Ele vai descer, o povo. Você vê o povo depois de alguns dias, né? Que saiu do Egito. Que coisa terrível. O povo vai fazer um bezerro de ouro. Depois de ter visto tudo que Deus fez por eles. Vê como que o coração do povo é esquisito pra caramba, irmão. Depois de ver tanta coisa. É por isso que é muito importante a caminhada com Deus. A caminhada com Deus, às vezes a pessoa vem para a igreja, tem pouco tempo na igreja, ou está começando. Não significa que ela se converteu ainda, mas ela está achando interessante. Ela está achando bonito, achando legal, maravilha, está uma bênção. Mas tem coisa que ainda está nela, está arraigada nela ainda. O que eles saem? Eles saíram do Egito, mas eles ainda têm coisas do Egito dentro do coração deles. Eles ficaram acostumados no Egito a adorar os deuses do Egito. Então, depois que eles saem do Egito, eles vão servir a Deus nesse monte. É ali que Moisés sobe, fica 40 dias lá em cima. Aí ele desce, vê o povo lá desenfreado, adorando bezerro, quebra o bezerro, aí sobe de novo. Aí Deus vai, ali, o Êxodo capítulo 20, lá, Êxodo 25, Deus vai falar para ele fazer o tabernáculo, é dali, é tudo nesse monte. Então tá, olha bem para vocês verem, ó. Então aí, Êxodo 3, versículo 12. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha aqui de mim agora. Então você vai ver agora que Deus está dizendo a respeito dele, quem ele é. Não é mais Abraão que está falando, esse lugar aqui, o homem está dizendo, esse lugar aqui vai se chamar Jeová Jireh, porque o Senhor proveu. Ele é o Senhor que curou, por causa dessa situação ele curou.
Ele é o da vitória, porque aqui nós vencemos. Ele está presente e é Jeová Samar. Não, agora Deus vai falar, então vocês querem saber quem eu sou? Então tá, vamos lá. Eu vou dizer para você quem eu sou. Eu sou o que sou. Agora Deus está dizendo, eu sou o que sou. Então tá. Quando Deus disse, eu sou o que sou, Deus está dizendo isso aqui, ó, na língua hebraica. É o YHWH, que foi transliterado para nós, né? Então, às vezes está no lugar do H, às vezes você vai ver o V, porque teve uma ocasião em que o W e o V tinham o mesmo valor, o mesmo significado. Tanto é que hoje ainda tem, né? Vanderlei, às vezes é com W e é com V. Então teve uma época que era mais. Então, às vezes você vai encontrar, às vezes o V. Se você encontrar em algum lugar o V, não fica assustado, não, tá? É igual a questão também, outro dia eu explico para vocês também a questão do J e do I. Se você pegar o nome de Jesus no grego, que passou do hebraico para o grego, né? Yeshua, que era do hebraico, que passou para o grego, vem para o grego, que foi a língua que predominou depois, né? Os gregos antes de Cristo predominou ali, foi a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego. A primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, em torno do ano 280 a.C., é chamada de, como é que chama mesmo? Septuaginta. Então, a primeira tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, que foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, a língua original do povo de Israel era o hebraico, em alguns momentos também teve um aramaico. Mas então, a primeira tradução da Bíblia foi a do hebraico para o grego. Foi feita no ano 285 a.C. E é chamada de Septuaginta. Por que é chamada de Septuaginta? Septu. Em torno de 70 a 72 sacerdotes que fizeram a tradução dela. Tá. Por quê? Porque a cultura era grega. Naquele momento, o povo de Deus, muitos falavam grego. O povo de Deus que estava debaixo do domínio grego, que nascia, estava falando grego, então foi traduzido do hebraico para o grego, principalmente para os novos que estavam crescendo debaixo daquela cultura grega. Tá bom. O que acontece? Que você vai ver que o YHWH, na Septuaginta, ele vai estar um outro nome, de tão valor que eles davam para o nome de Deus. Eu falei, é bom falar isso aqui, guarda bem, Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego. Olha aqui para você ver, ó. Então o que acontece? Ó, foi transliterado para Javé ou Jeová. Então, quando a gente, que significa, né? Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Então quando você pega, por exemplo, igual eu falei, o J e o I, também, que saiu do hebraico para o grego, saiu assim, ó, Yeshua, que veio para o grego, Jesus, o nome do Senhor Jesus, em grego é Jesus, é um I na frente. E você sabe que o I, ele foi, na língua portuguesa, ele passou a ser um J, porque não existia o J. Então o I foi substituído por um J depois. Se você estudar a língua portuguesa, no 1400, 1500 mais ou menos, o I que estava ali no início como vogal, né, foi substituído por um J. Então, às vezes, como é que eu vou falar para você? Por exemplo, você pega assim, a palavra fazer, ela iazer, no latim, passou para jazer. Então, foi mudando no latim, iazer, iago, muitas palavras que tinham o I assim, ó, colocou-se o J depois no Império Romano. E chegou até nós como J, porque mudou, foi mudado o I para o J. Só uma outra ocasião, eu explico para vocês só o nome de Jesus, porque não é Jesus, é Jesus. Mas vamos ficar aqui
no YHWH, senão você parece, eu coloco o YHWH e estou falando de Jesus, vamos chegar lá, calma, só dei uma mostrada para vocês. Então, por exemplo, como que eu vou falar esse nome aqui, se não tem vogais ali? Como é que eu vou falar? Porque na língua hebraica não tem vogal. É interessante. A língua hebraica não tem vogal. Então foi transliterado para Javé ou Jeová, tá vendo? Tudo em português, para a gente poder falar. E significa eu sou o que sou. Ou também significa, eu serei o que serei. Eu sou, o que ele está querendo dizer, Deus está querendo dizer ali para Moisés é o seguinte, eu sou o que você precisar. Eu não sou o que cura, eu não sou o provedor, eu não sou a bandeira, eu não sou a justiça, eu não sou a paz, eu não estou presente. Eu sou o que você quiser, o que você precisar. Amém, aleluia. Então agora Deus está querendo dizer para você, para nós, assim, eu não tenho limite. Eu não vou colocar, é como se Deus falasse assim, vou colocar. Significa que você jamais vai conseguir ter um conceito humano de quem eu sou. Humanamente falando, nós não temos um conceito humano de quem Ele é. Porque Ele é o que você precisar. Na hora que você... Você vê, às vezes é uma coisa simples, né? Uma pessoa, por exemplo, uma vez deu um testemunho falando, eu sou conhecedora da Bíblia, conhece a Bíblia de capa a capa e tal. E muitos anos de igreja e tal. Olha como que Deus ele é. E a pessoa estava passando uma luta assim, grande. E num culto lá, Deus tomou uma pessoa lá no poder do Espírito Santo. E a pessoa ficou assim, meio assim, mas eu vou falar isso para ele? Mas ele já conhece a Bíblia inteira. Se eu falar isso, ele já sabe. Ficou lutando, mas ela foi e falou para ele, olha, o Senhor mandou dizer uma palavra para você. E a pessoa pode falar. Aí ele falou assim, a pessoa falou assim, Deus mandou dizer para você o seguinte, eu sou o teu pastor e nada te faltará. A pessoa caiu num pranto, num choro. Mas ela não conhecia aquela palavra? Conhecia, mas a hora que falou, parece que aquela palavra tornou-se vida no ouvido dela. E ela não aguentou, falou, que coisa tremenda, Deus é o meu pastor. Naquele momento, fez toda a diferença na vida dela. Então é como se Deus estivesse falando assim, quando você fala assim, é como se Deus estivesse dizendo para nós, né? Quando você fala assim, eu sou o teu pastor e nada te faltará, você tem uma abrangência. O que um pastor faz? Ele cuida, ele ajuda, não deixa faltar e tal. Agora você imagina bem Deus dizendo, eu sou o teu pastor. Quer dizer, você está sentindo uma coisa aí dentro de você que nem você sabe o que de fato você precisa. E eu estou aqui para suprir isso para você agora. Às vezes está faltando alguma coisa em você, você está com uma carência de algo que você nem sabe direito o que é. Você nem sabe direito o que é. E o Senhor, Ele diz assim, eu sou o teu pastor. Então Deus vai abranger muito mais do que um pastor humano, simplesmente. Mas no conceito da gente está, o que é Jeová, o pastor, aquele que cura? O que é o Jeová Rafá, aquele que cura? Tá, aí você acha que Jeová Rafá, ele vai curar você se você estiver com uma dor, enfermo, uma doença e tal. Mas às vezes você está com um sentimento, uma dor emocional grande. Uma dor, uma confusão na cabeça, que é uma enfermidade. Uma enfermidade intelectual, sentimental. E o Senhor, Ele vai te curar, não é só fisicamente, emocionalmente também. Ele vai além. Ele é o psicólogo dos psicólogos, né? Então, nós jamais teremos um conceito humano de quem Ele é. Por isso que Ele disse, no meio de vocês humanos, não existe um conceito. Por isso, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Não tem como eu falar para vocês não vão saber. Eu sou o que sou. Você vê que quando Paulo... É interessante, quando Paulo tem uma visão, para a gente ter uma ideia, irmãos, a nossa palavra de domingo de manhã está sendo assim, né? Para a gente acreditar que existe um Deus maravilhoso por aí. Um Deus além da nossa compreensão. Como é que pode? O apóstolo Paulo disse que teve um arrebatamento. O apóstolo Paulo disse, em 2 Coríntios capítulo 12, que ele foi arrebatado em espírito. Aí, abre comigo 2 Coríntios capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12.
Não vamos entrar no texto e no contexto, mas vamos direto no ponto. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Esperar você achar para a gente ler junto, para você ver como que tem coisas que a gente fica assim, rapaz, que não tem, poderia estar escrito, poderia estar explicado. 2 aos Coríntios 12, verso 1, ó, é necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Olha o que ele fala: passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado, ao paraíso e ouviu palavras. Na minha está assim, olha o que está escrito na minha Bíblia. Ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Como é que está na sua? Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu o quê? Ouviu? Como é que está na sua? Palavras inefáveis. Tem outra, diferente de indizíveis e inefáveis. Tem outra aí? Tem outra palavra, outra tradução aí? Na minha está indizíveis. Na sua? Inefáveis. Tem uma diferente? Outra não? Só inefáveis. Então, olha bem, você vê como que ele... Irmão, para um pouquinho e pensa para você ver. Vamos parar aqui um minutinho aqui e pensar. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras, as quais não é lícito ao homem falar. Que estranho, né? Como é que ele ouviu uns negócios lá que não pode falar? Não dá para falar. Imagina a cabeça desse homem, eu ouvi lá, rapaz, não tem como falar para eles não vou falar. Então, eu estou mostrando para você que o conceito do nosso Deus, no meio de nós humanos, no meio do nosso, não existe um conceito para dizer quem Deus é. Porque se palavras, aqui não está falando, Paulo não está falando de Deus, exatamente da pessoa. Ele está falando de palavras. E ele já disse que não dá para falar. Agora você imagina a grandeza do Deus que está acima dessas palavras. Isso que eu quero que você entenda. Se essas palavras aqui não dá para falar, imagina o Deus, como é que vai falar? Que o Deus nosso é muito grande. Está numa dimensão, numa plenitude, além da nossa capacitação. Então, quando ele falou para Moisés, eu sou o que sou, é como se ele falasse, Moisés, não tem como eu falar uma coisa no meio humano, vocês não vão entender quem eu sou. Vocês não vão entender quem eu sou. O verdadeiro nome de Deus, YHWH, significa eu sou o que sou, ou serei quem serei. A abrangência desse nome impede a gente de limitar ou rotular a Deus nos termos simples que qualquer explicação humana entende. Então, a abrangência do nome impede a gente de dizer que Deus é. A abrangência de Deus impede a gente de dizer que Deus é. Para dizer que Deus está limitado naquele ponto ali. Eu sou o que sou. A tradução mais comum para a resposta que Deus deu a Moisés, eu sou o que sou, é um dos trechos mais conhecidos da Torá. O que é a Torá? Quem lembra o que é a Torá? O que é a Torá? O que é a Torá, gente? Vamos lá? Povo santo. O livro sagrado do judaísmo. É um dos livros sagrados do judaísmo. Tá? A Torá faz parte do Tanakh. T-A-N-A-K. A Torá faz parte do Tanakh. Tanakh é o livro sagrado. O Tanakh é o livro sagrado do judaísmo, dos hebreus. O Tanakh.
O Tanakh é o Velho Testamento dos hebreus, dos israelitas. Qual é a Bíblia dos judeus que não se converteram, que não acreditam em Jesus? O Tanakh. O Tanakh, agora no Tanakh tem a Torá. Tá? O T do Tanakh. Ó, T. Esse T aqui do Tanakh é a Torá. O N do Tanakh são os profetas. E o K do Tanakh são os escritos. Então é TNK. Eu estou falando Tanakh porque foi obrigado a colocar vogais, porque senão não tem como falar para você. Não é eu não, entendeu? Senão não tem como falar. Então é Tanakh. Então o T, o N e o K e os dois A no meio para poder expressar em português por causa das vogais. Então o T é a Torá, o N é os Neviins, que são os profetas, e o K é o Ketuvins, que são os escritos. O Tanakh, olha que coisa espetacular, irmão. A nossa Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. E alguns acréscimos. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento e alguns acréscimos. E alguns acréscimos no livro de Esther, no livro de Daniel. Então, a Bíblia Católica, o Antigo Testamento, tem 7 livros a mais. A nossa tem 39. A nossa é igual dos judeus, de onde Jesus veio. O Tanakh, na verdade, tem 24 livros, só que os 24 livros deles é igual, o conteúdo dos 24 livros do Tanakh é igual ao conteúdo dos 39 nossos. Mas como assim? É que na nossa Bíblia tem, 1º e 2º Samuel. Então tem 2 livros, não é? Tem 1º e 2º Reis, tem mais 2 livros. Tem 1º e 2º Crônicas, tem mais 2 livros. Então para eles é um livro só do Samuel. E esse livro do Samuel deles contém os 2 nossos. Só que eles falam, é um livro só. O Reis dele contém os 2 reis nossos. Entendeu? Esdras e Neemias, para nós é assim, o livro de Esdras, um livro. O livro de Neemias, outro livro. Para eles é Esdras e Neemias está junto. Então é um livro só. Aí, para nós temos assim, os 12 livros dos profetas menores. 12 livros dos profetas menores. Quais são eles? Vamos lá? Oséias, Joel. Então, os 12 livros na nossa Bíblia, que compõem os profetas menores, para eles é um só. E esse um deles tem todo o conteúdo dos 12 nossos. Por isso que nós temos 39 livros e eles têm 24. O número de livros deles está reduzido, porém o conteúdo é o mesmo. Deu para entender, sim ou não? Então, a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento é igual ao nosso. O deles chama Tanakh, tem 24 livros, e o nosso é o Antigo Testamento. Por que o deles não tem o Novo Testamento? Porque a maioria deles não acredita em Jesus como Senhor e Salvador. Eles estão aguardando o Messias ainda. Então, eles só têm o Antigo Testamento. Agora, se você for lá na livraria, você vai comprar uma Bíblia hebraica. Se você for lá no Antigo Testamento, lá na livraria, e você comprar uma Bíblia hebraica, você vai pegar a Bíblia com o Novo Testamento junto. Por quê? Por que tem a Bíblia hebraica? Ela tem o Novo Testamento, se você for comprar lá. Mas o senhor falou que é só o Antigo. Mas só que você está comprando uma Bíblia de judeus que se converteram. Você está pegando uma Bíblia hebraica de judeus que se converteram. Por isso que tem o Antigo e o Novo Testamento. Não se confunde, você chega lá e fala, eu quero uma Bíblia de judeus hebraica. A mulher pega. Você fala, mas o pastor falou que não tem o Novo Testamento. Não é que essa aqui, os judeus se converteram e colocaram o Novo Testamento. Agora, você pegar a Bíblia hebraica mesmo lá, que não se converteram, é só o Antigo Testamento. Então, meu querido, vamos lá. A Torá é o livro sagrado. A Torá, então, é o livro sagrado do... A Torá é o livro sagrado de qual religião? Podemos falar judaísmo, tá? Do judaísmo, tá bom? Torá é um dos livros sagrados do judaísmo. Importante você saber, então nós temos a Torá. É bom, quem você está anotando aí, a Torá.
no caso, o Tanakh, e tem também, se você ouvir falar do Talmud. Talmud são comentários dos anciãos a respeito da Torá e do Tanakh. É um livro também, é um livro sagrado também, são comentários da Torá e do Tanakh. Então tem a Torá, o Tanakh e o Talmud. A Bíblia hebraica, esses termos escritos, originalmente em hebraico antigo, não possuíam vogais. Não possuíam vogais. Além disso, a pronúncia do nome de Deus quase se perdeu. A pronúncia do nome de Deus quase se perdeu. Exatamente por não ser pronunciado. Se não pronuncia, não tem como a gente saber que jeito que é. Por isso que a pronúncia se perdeu. Se não pronuncia, porque não tem como pronunciar, aí o que aconteceu? Aí substituição e traduções. Esse nome divino em particular era considerado tão sagrado e reverenciado pelos judeus, que deixou de ser pronunciado, salvo em raras ocasiões muito solenes. Ele era tão sagrado esse nome, que eles não pronunciavam o nome. Espera aí. Tradicionalmente nas leituras públicas, o tetagrama, isso aqui é chamado também de tetagrama, era substituído por Adonai. Então, na hora que ia fazer a leitura lá, eles falavam, chegava nesse algum texto da Bíblia que tinha esse tetagrama, YHWH, eles usavam Adonai. Ou o Senhor com letra maiúscula. Ou ainda o Hashem, o nome. Hashem significa o nome. Então, eles não falavam o nome de Deus, por ser tão sagrado. Então eles falavam Adonai, falava Senhor. Esse comportamento também foi adotado por copistas e tradutores nas diferentes línguas. O nome é tão sagrado, irmão, que alguns dizem que os maçoretas, os copistas, eles estavam fazendo a cópia, e a hora que chegava no nome do Senhor ali, tinha uma caneta especial para se escrever o nome. A caneta que estava ali, toda de ouro, toda separada, era só para escrever o YHWH em toda a cópia. Aquela caneta, aquele nome era especial e a caneta era especial. De tão reverência que eles tinham com o nome do Senhor. Na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, YHWH, foi substituída pela palavra Kyrios, Senhor. Na Septuaginta, o YH foi trocado por Senhor, equivalente direto de Adonai, Senhor. Por isso na nossa Bíblia está Senhor. Em meados do século X depois de Cristo, os maçoretas, escribas judeus, introduziram as vogais de Adonai no YHWH, com a finalidade de lembrar ao leitor que deveria substituir o nome sagrado de Deus por Adonai. Então, ao invés deles usar o YHWH, usavam o Adonai. Depois eles pegaram as vogais do Adonai e jogaram no YHWH. Com o passar do tempo, a pronúncia original foi se perdendo, razão pela qual não se pode definir com exatidão como eram as vogais. Não dá para definir exatamente como eram as vogais. Por isso, atualmente, YHWH possui tantas traduções possíveis. Por isso que a gente fala Yahvé. Porque não sabe exatamente as vogais de Adonai. Adonai é para nós, Adonai, as vogais, A-O-A, em português. Mas lá em hebraico, o hebraico não tem vogal. Então, a gente não sabe exatamente quais vogais. É por isso que fica Yahvé, Yavô, que veio, Jeová, Javé, Yahvé, Yehová, Yehova. O nome dele é Jeová. É Jeová e é filho de Pablo. Não, irmão. Jeová não é certeza que é Jeová. Ninguém pode afirmar 100% que é Jeová. Se era YHWH, nem o J existia. O J passou a existir no ano 1400, 1500 agora. Então como é que é? Não, é Jeová, é Jeová, é Jeová. Então, a gente fala pela fé. O J surgiu há pouco tempo. Agora, só para a gente terminar aqui, que a nossa hora já foi, só para a gente ir embora com isso aqui agora. A gente vai embora
Segundo o Evangelho, o próprio Deus veio ao mundo na pessoa do Filho Jesus. Ao manifestar a existência divina em carne, Jesus revogou para si mesmo a identidade com YHWH. Ele mesmo se afirmou como o Eu Sou, em diversas ocasiões. Os judeus queriam matar Jesus, irmãos, porque ninguém nem escrevia o nome. A caneta era especial, ninguém nem ousava falar o nome. Aí chega o Jesus e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí vem Jesus e fala: eu sou o bom pastor. Aí vem Jesus e fala: eu sou a luz do mundo. Aí vem Jesus e fala: eu sou o pão da vida. Os caras ficaram doidos, esse cara é tudo, o eu sou aí é tudo. Ele está querendo, olha, eu sou a videira verdadeira. Ele não está dizendo eu sou uma coisa só, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Espera aí, quem é esse? Quem ele pensa que ele é? Aí, eu sou a porta, eu sou o alfa e o ômega. A turma ficou doida com Jesus. Você entende por que quer matar Jesus? Uma das razões. Por que quer matar Jesus? Porque ninguém nem escreve. Agora ele está dizendo que ele é. Quem ele pensa que ele é? Aí vamos terminando aqui, ó. Agora aqui, ó. Aí semana que vem a gente fala. Uma das ocasiões mais emblemáticas da auto-identificação de Jesus, como eu sou, está relatada no Evangelho de João. Vamos lá no Evangelho de João. Eu vou direto no ponto, porque a nossa hora já foi. Semana que vem nós continuamos. Olha agora, além disso tudo eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a água. Aí chega no Evangelho de João, no capítulo 8. Capítulo 8, está na mão? Sim ou não? Capítulo 8, verso 52. Aliás, verso 51. 8:51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, olha o que Jesus falou, jamais verá a morte. Olha o que Jesus falou, jamais verá a morte. Verso 52, disseram os judeus. Olha o que os judeus falaram para ele. Agora sabemos que está possesso de demônio. Você está possesso de demônio. Morreu Abraão e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem você pensa que você é? Olha o que falaram para Jesus. Quem pensa que você é? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. Certamente vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a tua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Aí os judeus disseram: você não tem nem 50 anos, você está falando que viu Abraão? Abraão viveu 1800 anos antes de Jesus vir, irmão. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aleluia, glória a Deus. Olha que Jesus agora arrebentou aqui, ó. Abraão, quando Jesus nasceu aqui na terra, Abraão tinha vivido 1800, 2000 anos antes. Já tinha morrido. E Jesus está pregando para os judeus falando assim, ó, quem guardar a minha palavra jamais vai ver a morte. Eles falaram assim, mas Abraão é maior do que todo mundo aqui, Abraão morreu. Aí quem você pensa que você é? Aí ele falou, antes que Abraão nascesse, eu sou. Verso 59, então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus escondeu-se e retirou-se do templo. Quero falar para você, né, que, fechando aqui, o nosso Deus é muito grande, amém? Jesus é Deus que veio no nosso meio. Ninguém sabe como Ele é imenso, mas para a gente poder poder se aproximar, entender um pouco de quem é Deus, Ele se fez carne na pessoa de Jesus. Por isso que as pessoas não conseguem ter um encontro com Deus, não conseguem ter um relacionamento com Deus, se não tiver um relacionamento com Jesus. Porque ninguém conseguiu. Ele é Jeová Jireh, tá. Ele cura, Ele provê, Ele cura. Ele é nossa bandeira, tá.
Mas quem é esse Deus? Esse Deus é maior do que tudo isso, do que o que cura, do que o que provê, que traz a paz, do que está acima de tudo, altíssimo. Ele é muito grande. Mas como que eu faço para ter um relacionamento com ele? Então, ele se fez carne e habitou no nosso meio. Ah, mas eu não creio. Então, irmão, por isso que está difícil agora. Aí fica difícil. Senhor, Felipe perguntou para ele, Senhor, mostra o Pai para nós e isso basta. E Jesus falou, rapaz, há tanto tempo eu estou com vocês, quem veio a mim, veio o Pai. Então, se nós quisermos ter um relacionamento com Deus, é só por meio de Jesus. Ele é o mediador entre nós e Deus. Nosso Deus é muito grande, muito grande. Não tem outro caminho, não tem Buda, não tem Maomé, não tem os sadhus do hinduísmo, não tem pai de santo, mãe de santo, não tem pastor, não tem padre, não tem ninguém, não tem Maria, não tem Tiago, é Jesus. Amém? Aleluia? E Jesus disse assim, se você tiver algum problema, entra no teu quarto e ora a teu pai. E teu pai que tudo vê te recompensará. E se as minhas palavras permanecerdes em vós, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vamos ficar em pé, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos valorizar a pessoa do Senhor Jesus. Quem é Jesus? Ele é a expressa imagem do Deus Todo-Poderoso, que se fez carne. Por isso que as pessoas ficaram doidas, não entendiam. Como que ele vai falar que eu sou, eu sou? Ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou o que você quiser, o que você precisar, na hora que você quiser. Assim disse Jesus para nós. Glória a Deus, aleluia. Se você quiser que a igreja ore por você, quiser vir aqui na frente, pastor, eu não entendi muita coisa, mas eu creio nesse Deus aí, eu creio. Eu não tenho para onde correr também, não. Minha vida é de Jesus. Se você quiser que a igreja ore por você, vem à frente, vamos pedir para esse Jesus, que a Bíblia fala em Efésios